Nós estamos aqui na igreja de Nossa Senhora de Fátima, né? A paróquia matriz de Nossa Senhora de Fátima, para um programa especial. Estamos chegando aí no final do ano, Natal se aproximando, e é uma das épocas em que a maioria das pessoas enfeitam suas casas, preparam, deixam tudo preparado para o nascimento de Jesus Cristo. Muita gente tem a tradição de montar presépio, outros montam aí a Sagrada Família apenas, tem gente que árvore de Natal, guirlanda, enfeitam de luzes as casas, e a gente aqui na paróquia de Fátima temos aí um presépio diferenciado. Quem passa aí do lado de fora da igreja, no Largo da Matriz aqui, percebe um presépio diferente. A gente vai conversar aqui com o Padre José Francisco, ele é o vigário paroquial aqui da igreja de Nossa Senhora de Fátima, e vai falar um pouco pra gente do símbolo do Natal, explicar um pouco pra gente da importância do Natal na vida da comunidade, na vida das pessoas, e também falar aí sobre os vários símbolos, né, que o Natal representa aqui. Padre José Francisco, realmente é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, para a gente falar um pouco do Natal nessa época que as pessoas elas se tornam mais solidárias e acabam entrando no clima do Natal, né? Sim, o Natal tem por si essa peculiaridade. O Papa Francisco, na sua última carta apostólica, ele já ressaltou um pouco isso, né? O que encanta o Natal justamente é esse encontro, o nosso encontro. Deus se aproxima da nossa humanidade, da nossa fragilidade, né? Existe todo esse mistério da beleza, né? O presépio conta já essa natureza. Deus se aproxima da pobreza, das nossas fragilidades, das noites escuras da nossa vida também, das perguntas que nós fazemos também, o céu estrelado, as dificuldades, a peregrinação dos Reis Magos, são vários símbolos que, harmonizados ao redor do próprio menino Deus, que é a luz que nós expressamos simbolicamente e que é a realidade do mistério do Natal, concretizam esse desejo e essa direção da nossa vida espiritualmente. O Padre, a gente percebe que na época do Natal as pessoas costumam ficar mais solidárias, né? Elas fazem aí festa para crianças, né? Visitam asilos, dão um presente. Por que leva essa motivação, geralmente no fim do ano? O que você acredita que as pessoas acabam sendo transformadas nessa época do Natal? Toda a motivação, claro, primeiramente vem de Deus. Deus nos amou por primeiro, Ele fez aliança conosco, né? Nós podemos recordar também, né, o próprio Evangelho de João, né? Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho único, né? Toda a resposta humana que nós fazemos com maior excelência, na verdade, é um resgate da nossa maior divindade, da busca de Deus que está dentro do nosso coração. Então, a aproximação do mistério de Natal toca, como eu disse também, essa realidade de Deus que já está em nós, às vezes adormecido, talvez simbolicamente, como aquela criança que está acordando, né? Os símbolos nos ajudam isso, né? Então, o toque da sensibilidade, Deus nessa fragilidade que veio ao resgate da humanidade, Ele nos faz mais sensível, né? A carência, o toque, a saudade de momentos. Eu gosto de recordar isso também. O Natal, às vezes, pela própria melancolia que às vezes nós sentimos, talvez marcado essa tristeza, melancolia nas festas de Natal, o desejo de suprir isso com a solidariedade, na verdade marcam aquela saudade que nós temos da nossa infância, de momentos bons, porque nós temos saudade de sermos melhor. Então a própria gratuidade com que nós manifestamos isso no nosso dia a dia, externando isso com os nossos gestos de solidário, quer seja visitas, cartões, presentes, reconhecendo isso para as pessoas que amamos, ou melhor ainda, com as pessoas que nós nem conhecemos, com ações de caridade e emoções públicas, né, e coletivas. Isso diz, na verdade, a experiência grande do Natal que nós estamos vivendo, né, com o amor de Deus que está em nós e nós externamos isso ao próximo. Padre, a gente percebe que um dos símbolos do Natal, a gente pode falar que é o principal, é o presépio, né? Muitas vezes as famílias, elas às vezes não têm condições de comprar um presépio completo, compram ali a Sagrada Família. Eu queria que você explicasse qual que é a importância do simbolismo do presépio no Natal. Presépio, 1223, São Francisco de Assis. É o primeiro relato que nós temos de um presépio histórico, né? Nós já temos também na cultura paleocristã algum ícone pintado, mas a ideia de montar um presépio cenográfico, pensemos assim, a estrutura, gruta, palha, animais. Na verdade, o presépio de 1223 em Crécio, como na região montanhosa
na Itália, como São Francisco fez, não foi com esculturas tridimensionais, mas com personagens vivos, né? Animais. Mas é a própria experiência de Francisco de desejar ver a própria presença de Deus que se encarnou entre nós, né? Esse desejo nasce, então, da importância. Deus se fez presente entre nós. E o Evangelho é a boa nova. Deus está presente em nosso meio. Então, a montagem do presépio, quando nós o montamos, nós podemos ler o próprio Evangelho novamente, no meio de nós, novamente, né? Todas as cenas bíblicas que nós temos também, não apenas o presépio, mas como os vitrais, outras formas de arte, elas também nos fazem ler, né, a própria Sagrada Escritura, uma tradição cristã, propriamente católica, né, assim, nos faz recordar, e que nós temos a possibilidade, pela nossa tradição, de podermos não apenas ler, mas também de proclamar o próprio Evangelho por expressão, e também, essencialmente, de poder, depois de contemplá-lo, também demonstrarmos às pessoas. O Padre, as pessoas, elas veem na parte bíblica, né, a história do nascimento de Jesus Cristo, a história do presépio, e elas às vezes têm umas dúvidas que perguntam: Jesus nasceu à mesma hora, vieram os pastores, os reis magos chegaram no mesmo dia, e tem aquela tradição, dia 6 é dia dos reis magos. Existe uma simbologia nisso ou de fato aconteceu? Jesus nasceu numa data, a gente sabe que 25 de dezembro foi escolhido uma data, né? Na realidade foi outra data, né, do nascimento de Cristo. Em data cronológica nós não temos exatidão, a data, né? Por exatidão, né? São todos sinais simbólicos, né? Nós sabemos que a data 25 de dezembro para nós é pleno verão. Os nossos símbolos até são um pouco controversos, nós às vezes usamos pinheiros, neve, mas é verão, é sol, é intensidade. A festa do Natal, ela indica para o hemisfério norte a finalização ali, a passagem do inverno para o novo nascimento do sol, essa mudança onde os povos, então, do norte começaram a acender as suas chamas. Principalmente era celebrado, então, essa festa em honra ao imperador romano. Então, os cristãos, porque sabem que Jesus é a luz do mundo, então celebram então Jesus como a luz do mundo. As próprias orações que compõem os textos da liturgia do Natal rezam ao Deus luz das luzes, né? Deus luz da luz, porque evoca toda essa simbologia, né? A luz verdadeira é Cristo entre nós. Então, a data cronológica não é exata, ela é simbólica. Recordando também que o próprio presépio é uma junção das duas tradições, né? O Evangelho em Lucas e o Evangelho também, como nós temos em Mateus, né? No Evangelho em Lucas, os pastores foram até Belém naquela mesma noite. Agora, o Evangelho em Marcos narra a tradição quando a estrela guiou os pastores. Os reis do Oriente, os magos do Oriente, guiados pela estrela, chegaram até a casa, já não a gruta, mas a casa onde os meninos se encontraram. Então, justamente a formação do presépio são duas tradições, são símbolos, né? Não é uma questão exata, mas ajuda-nos a compor, né? Uma nos diz da realidade. Deus veio trazer a sua luz à humanidade, o Evangelho de Lucas especialmente. Para quem? Para os humildes, para aqueles que são esquecidos. Ou seja, Deus tem um privilégio especial para os os mais desfavorecidos, né? Para os que não encontraram seu lugar na sociedade. Deus tem um lugar especial no seu coração para todos. No Evangelho em Mateus, para quem? Para toda a humanidade, né? Três continentes, né? Simbolicamente, como nós temos representado, um rei é negro, um outro rei é oriental, um outro rei é branco, o continente africano, o continente asiático, o continente europeu, ou seja, todas as nações, todos os povos vão adorar-vos, ó Senhor. Padre, a gente tem um presépio diferente aqui em frente à Igreja Matriz de Fátima. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que surgiu a ideia desse presépio. Então, nós trazemos a comunhão para dentro de nós. Gostaria de recordar, em primeiro lugar, todas as vezes que nós montamos um presépio, é um sinal de sensibilidade, né? Renovação. Nós dizemos, ao proclamarmos, que o Evangelho é a boa nova, e a beleza do Natal é essa, uma boa nova. Eis que vos anuncio uma boa nova. A mensagem dos anjos são essa.
Muitas vezes, quando nós colocamos sempre um símbolo diante de nós e que é corriqueiro, nós podemos cair, talvez, na tentação de que ele se torne tão comum que ele perca ou não traga em nós a verdadeira sensibilidade da sua importância. A beleza de Deus que vem nos confrontar diante dos valores, talvez da mundanidade que estão nos invadindo e que não mais nos questionam. O Evangelho sempre deve ser uma boa nova, né? É por isso, esse ano, nosso presépio, ele traz esse tom, ele é temático. Ano passado também nós sugerimos, mas de uma maneira que não foi contínua, mas esse ano ele está com uma exposição contínua. Ele traz a temática sugerida pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Nós fazemos comunhão com toda a Igreja através da voz do Santo Padre, o Papa Francisco, que em outubro nos convidou a vivermos o sínodo em favor da região pan-amazônica. Então, justamente o presépio traz o símbolo, de um lado, ele traz inclusive a temática, a frase final onde tem uma oração pela vida, Jesus Cristo encarnado e presente na história da humanidade, na criação, onde Deus nos chama a vivermos o seu projeto de amor, comunhão e vida plena, e justamente um rio da vida que nasce do presépio, que é o próprio desejo de Deus. E não distante disso também, nós temos de um outro lado um aspecto simbólico também muito importante, que é memorial, que acontece junto de nós. Justamente aconteceu nesse ano de 2019, 25 de janeiro, o rompimento da barragem em Brumadinho. Nós temos também representado, através da lama, de destroços e da escuridão, e também de uma plotagem atrás do presépio, a recordação memorativa desse acontecimento, onde marca essa triste realidade. E nos questiona para a casa que nós estamos oferecendo, porque justamente a grande pergunta que o Santo Padre, o Papa Francisco, vem trazer para a Igreja, para nós cristãos em primeiro lugar, e de nós para o mundo, a nossa casa comum que Deus nos ofereceu desde a criação, que nós estamos oferecendo para Deus. E a pergunta do presépio não é darmos um presépio que está pronto, mas qual a casa que realmente nós estamos oferecendo para Deus? Essa é a pergunta que Deus está nos fazendo, e a Igreja deve nos fazer essa pergunta, e o presépio justamente da porta da Igreja é essa, assim, o presépio não está pronto, porque a casa nossa não está pronta ainda, né? O símbolo quer dizer isso, né? Nós estamos fazendo uma casa em comunhão. A arte, ela tem essa missão, que ela é pedagógica, ela é docente, ela explica, ela reconstrói, ela modifica, né? Ela tem toda essa dinâmica de ser, de construir e desconstruir os nossos valores, e de educar as pessoas e as novas gerações, e justamente ela traz essas perguntas para nós. A nossa casa ainda não está em construção, porque ela foi destruída, e nós também destruímos a casa comum da criação, e justamente a casa que Deus deu, que é a casa do seu Filho, que existe em nós, né? A casa humana, ela está em destruição, então nós precisamos reconstruir essa casa. Bom, então você que passa aí próximo à Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Pouso Alegre, na região central, você vai ver esse presépio aí. A gente está mostrando imagens para você aí de todo o simbolismo que ele representa aí. Então, o sínodo da Amazônia, né, que foi bem discutido, também o padre lembrou aí na queda da barragem no começo de janeiro de 2019, essas imagens retratadas aí nesse presépio aí, artisticamente, com vários símbolos montados aí para que toda a população possa ter acesso. Eu vou fazer um clipe agora desse presépio, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, a gente continua com a nossa entrevista. O padre José Francisco vai explicar para a gente outros símbolos do Natal também, nesse nosso programa especial de Natal. Rapidinho a gente vai com esse clipe, depois do intervalo a gente volta.